Quando eles terminaram de comparar as notas sobre a explicação de Solos para a verdadeira magia, já era tarde. Lit teve que correr para sair da floresta antes que ficasse muito escuro. Ele não tinha medo de predadores noturnos, sua mãe Elina, porém, era outra história. Se eu voltar muito tarde, vou ficar de castigo por semanas. Droga, eu odeio tanto o toque de recolher. Aspas. Ele não queria voltar para casa de mãos vazias, então ele tirou da dimensão de bolso um par de antolhos gordos que ele havia guardado para momentos como aquele. No dia seguinte, Nana informou a Lit que o conde havia concordado em ajudar e que alguns de seus melhores livros estavam a caminho. Lit foi forçado a fingir estar ainda absorto no livro de história de Nana, era grande demais para terminá-lo de uma só vez. Ele passou aquele dia resumindo todos os feitiços de nível 1 em seu grimório, mantendo apenas o nome, sinais de mão e instruções de pronúncia e uma breve descrição para cada feitiço. Eu não preciso desperdiçar páginas preciosas com essa porcaria. Eu posso fingir os sinais de mão movendo minhas mãos rapidamente, mas ainda preciso me lembrar de cada nova palavra mágica quando finjo usar magia falsa. Além disso, se Nana quiser me testar, preciso mostrar a ela minha proficiência. Suspiro, toda essa memorização sem cérebro vai me deixar louco. O lado bom é que, aprendendo essas coisas, posso prever o feitiço de um inimigo e combatê-lo, se necessário. Mais de uma vez, Lit se viu desejando que Solos pudesse mover seu corpo à vontade. Ela tinha uma memória muito melhor, e isso lhe pouparia muito tempo e esforço. O único feitiço que Lit estava realmente ansioso para experimentar era a magia do ar-corpo flutuante. Com este encantamento pode-se fazer flutuar no ar qualquer coisa ou qualquer pessoa pesando menos de 100 quilos, 220,5 libras. Ele tinha muitos usos, como frear uma queda livre, mover um paciente gravemente ferido sem solavancos ou mover-se sem deixar rastros e fazer ruídos enquanto caçava ou fazia reconhecimento. Isso era algo que Lit havia tentado muitas vezes por conta própria, mas sem sucesso. Ele poderia facilmente fazer os outros flutuarem com magia espiritual, mas não ele mesmo. Foi muito difícil equilibrar todo o seu corpo enquanto se concentrava no feitiço, o mesmo poderia ser dito sobre o uso de magia do ar em vez de magia espiritual. Um pequeno erro o faria flutuar de cabeça para baixo ou fazê-lo girar como em uma máquina de lavar. Lit nunca conseguiu flutuar corretamente, muito menos se mover. Se Solos estiver certo e a magia falsa for um curso de treinamento, eu posso usar este corpo flutuante para aprender a flutuar para sempre. Então, o passo mais natural é transformá-lo em um feitiço de voo. Céus como meus heróis de infância. Aspas. Logo após o almoço, Lit voltou para a floresta e começou a praticar. A palavra mágica de Floating Bari era Breza Rilek, então ele não teve problemas com a pronúncia. Os sinais de mão, em vez disso, eram bastante complicados. Tendo aprendido com seus erros, Lit primeiro se certificou de ter acertado a palavra mágica antes de passar para os sinais de mão. Ele pegou devagar e com calma, ele não precisava aprender a lançar rápido, apenas aprender com o feitiço como distribuir a energia. Depois de apenas algumas tentativas, Lit conseguiu lançar o corpo flutuante corretamente. Era uma sensação estranha, muito diferente do que ele esperava. Para flutuar, não exigia uma única e forte corrente ascendente, mas centenas delas ao mesmo tempo, cada uma empurrando para cima com a mesma força para manter o equilíbrio sob controle. Isso é muito pior do que eu esperava. Não é de admirar que eu sempre tenha falhado no passado. Agora, de acordo com o livro, corpo flutuante me deixa sem peso, parada no lugar. Para me mover eu preciso de apoio externo ou magia de tarefa aérea. Lit começou a gerar ventos fracos, movendo-se como um drone de brinquedo. Isso é ótimo. Este feitiço tem inúmeras aplicações, eu me pergunto por que é apenas um nível, apesar de ser tão elaborado. Porque dura apenas 1 minuto, Solos o lembrou enquanto Lit já estava caindo no chão.
Depois de experimentar o Floating Body algumas vezes, Lich usou seu próprio fluxo de mana para replicar o feitiço. Logo ficou claro que ele não seria capaz de fazer isso em uma única tarde. A verdadeira magia, afinal, era realmente mais difícil do que sua contraparte falsa. Irritado e frustrado, Lich começou a resmungar sem parar. É tudo tão chato, ter que aprender 2 tipos de magia para cada maldito feitiço. Estou lhe dizendo, Solos, eu considerei seriamente usar o corpo flutuante em vez disso. Mas se eu for estúpido o suficiente para fazê-lo, então eu seria forçado para aprender todas as suas versões de nível superior, e quem sabe em que passo está o voo real. Desta forma, em vez disso, uma vez que eu tenha algumas bases sólidas, todo o resto deve vir fácil. Ou pelo menos espero que sim. Lich passou o dia e a noite praticando seu novo feitiço, levitação, mas quando a manhã chegou, ele ainda não conseguiu. No dia seguinte, um pequeno caixote de livros foi entregue na casa de Nana, e ela prontamente o entregou a Lich. Se eles fossem meus, eu nunca permitiria que você os trouxesse para fora da minha casa. Mas o conde me disse explicitamente que você é livre para trazê-los para casa como achar melhor. Lark é um homem muito generoso, não abuse de sua confiança. Ponto aspas. No começo, Lich estava realmente chateado. Ele havia esquecido completamente seu pedido de ajuda, e agora estava inundado de livros inúteis que ele tinha que fingir ler. Depois de 2 dias inteiros trancado, seu corpo ansiava por alguma ação. Mas então ele percebeu que não havia muitos livros de história, a maioria deles eram biografias e autobiografias de magos, arquimagos e magos proeminentes do passado e do presente. Ele finalmente tinha em mãos as informações de que precisava sobre quanto talento poderia revelar com segurança. Lich finalmente conseguiu ver uma luz no final de um dos muitos túneis em que estava preso. Até agora, seu aprendizado só acrescentou mais problemas à sua vida. Ter sorte pela primeira vez o fez se sentir muito bem. Ele anotou em seu grimório todos os feitos que seus modelos realizaram e com que idade eles conseguiram fazê-lo. Então veio a parte mais séria, decidir até onde levar seu ato. Sou de origem humilde e sem apoio. Imitando um mago é como cortejar a morte. Se mesmo revelando menos talento do que Nana trouxesse um nobre para tentar me matar, mostrar tanta habilidade me colocaria na lista de alvos de todos os grandes famílias. Concordou. Solos entrou na conversa. A melhor escolha é continuar abaixo do talento de Nana. Se o Conde Lark começar a protegê-lo, você pode subir ao nível dela. Um mago masculino com essa habilidade definitivamente seria digno de nota. A partir daí, é melhor ajustar seu talento de poder com base sobre como as coisas se desenvolvem. Meus pensamentos exatamente. A mente Lich assentiu. Durante as semanas seguintes, na casa de Nana, Lich e Solos dividiram as tarefas. Lich espremeu todos os feitiços de nível 1 enquanto Solos lia os livros do Conde e tomava nota de todos os detalhes relevantes. Lich deu a ela o controle sobre a magia do espírito e da água, tornando-a possível virar livros e escrever um apêndice no grimório. Durante a tarde, em vez disso, eles tentavam fazer a levitação funcionar. Aos poucos foram resolvendo todos os problemas, às vezes até melhorando as fundações do Floating Body. Lich completou a levitação após mais de um mês de trabalho duro, e naquela época ele também já havia dominado todos os feitiços de nível 1, mas foi forçado a esperar. De acordo com os livros do Conde, esse foi um feito digno de um futuro arquimago. Então, ele teve que esperar mais meio mês antes de revelar a Nana os frutos de seus esforços. Ela ficou realmente impressionada com a habilidade e determinação de Lich. Nana disse a ele que naquela época ela precisava de menos de um mês para memorizar todo o livro, e apesar de Lich ser de menor talento, ele conseguiu alcançar o mesmo resultado com apenas 2 semanas de atraso. Nana esperava que ele levasse não menos de 2 meses inteiros. Nana ofereceu a ele para ajudá-la durante as horas ocupadas, e Lich aceitou de bom grado. Até completar a levitação, ele não caçava há mais de um mês.
Não apenas a reserva de caça que ele mantinha na dimensão de bolso estava quase esgotada, mas aquela grande chance também lhe custou muito dinheiro. Lit precisava compensar o tempo perdido. Oficialmente, ele só conhecia 2 feitiços de luz de nível 1, Vinir e Red 2, o feitiço de detecção de doenças, lesões, e Vinir e Dan, um feitiço básico de cura, capaz de tratar tosses, resfriados leves e cortes não muito profundos. Assim, na maioria das vezes ele só recebia a taxa de diagnóstico, já que seria a Nana tratando dos pacientes. Ele só conseguia curar ferimentos leves, mas seus lucros não eram tão ruins. O negócio de Nana tinha raízes profundas, pessoas de todas as aldeias vizinhas vinham buscar sua ajuda. Ao passar mais tempo no escritório da frente, Lit descobriu que Nana era muito mais do que uma curandeira para o povo de Lutia. Ela também era sua protetora e a mais forte executora da lei. Simplesmente por viver lá, a maioria dos bandidos evitaria a vila, e aqueles que fossem corajosos o suficiente para atacar rapidamente encontrariam seu criador antes de causar qualquer dano real. Nana também foi o escudo para todos os comerciantes e população local. Nenhum mercador estrangeiro, jovem mestre ou jovem amante poderia intimidar o povo de Lutia sem incorrer em sua ira. Às vezes, ela era chamada até para acabar com uma briga de bêbados. Lit achou difícil acreditar que ela tinha tanta disposição para com as pessoas que servia, sempre pronta para intervir sempre que necessário. Um dia, depois que Nana deu uma lição a um jovem nobre e seus guarda-costas, acreditando que ele poderia levar à força qualquer donzela que se adequasse ao seu gosto, Lit decidiu descobrir a verdade. A velha bruxa já havia provado que se importava mais com dinheiro do que com tudo. Lit tinha se apaixonado por seu ato gentil mais de uma vez, então ele queria saber qual era seu verdadeiro ângulo. Ser rude com seu mentor era definitivamente uma má ideia, então ele optou por uma abordagem mais sutil. Mestre, eu realmente não sei como expressar minha admiração por você. Cuidando da segurança da aldeia, basicamente sozinho, sem pedir nada em troca. É realmente impressionante de sua parte. Nana riu alto, soando ameaçador como o encanador, na terra que uma vez Lit foi forçado a ligar durante um feriado nacional. Você realmente é hilário, garoto. Às vezes você é tão sábio que eu quase esqueço que você tem apenas 6 anos de idade. Mas sempre que você sai com essa bobagem, você realmente parece uma criança ingênua. Já se perguntou por que meus tratamentos são tão caros? Aspas.